queremos te exaltar, Senhor Jesus, e queremos dar total liberdade ao Senhor Espírito Santo, para falar conosco, para falar ao nosso coração. Fala conosco, Deus, em o nome de Jesus. Pai querido, com muita alegria nós recebemos nesta noite o teu filho. Ó Deus, que o missionário Igor seja um instrumento, um arauto de Deus, para que a voz do Senhor possa ecoar no nosso coração, que de maneira grande e poderosa, ó Deus, ele seja um instrumento, um canal do Senhor nesta noite. No nome de Jesus oramos, e todo o povo de Deus diga amém, diga graças a Deus, glória a Deus, amém, meu irmão? Nós estamos recebendo nesta noite um convidado muito abençoado, já esteve conosco algumas vezes, é um quadrangular abençoado, um jovem pregador, e que Deus tem usado muito, e é um privilégio nós recebermos você de novo aqui, amém? Seja muito, mas muito bem-vindo, em nome de Jesus. E como é que a gente recebe um profeta de Deus? Vamos aplaudir a Deus pela vida do missionário Igor, amém? Fique à vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Eu cumprimento toda a igreja mais uma vez, agradecendo a oportunidade, todo o corpo de liderança, cada pessoa que Deus me deu a honra de conhecer. E a gente vai agora meditar na palavra do Senhor. Abra a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, capítulo 35. Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, não a nós, mas ao teu nome dai glória, pela tua verdade e benignidade para sempre. Que o Senhor cresça cada vez mais e nós diminuamos, e que a tua palavra venha cair na boa terra do nosso coração e produzir a 30, 60 e 100 por um, em nome do Senhor Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 35, nós iremos ler o verso 16, 17 e 18. E assim nos fala a palavra do Senhor nosso Deus. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Pode tomar o seu assento. Esse homem que a gente vai um pouco discernir sobre ele, é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Jacó, Israel. O livro do Gênesis tem 50 capítulos, e a história desse homem compreende-se 25 capítulos, seja diretamente ou indiretamente. O Senhor inspira Moisés a registrar para nós a história desse homem emblemático, do qual nós conhecemos a história dele, do qual nós muitas vezes ficamos vidrados com todos os acontecimentos que a Bíblia deixa registrada para nós a respeito da vida dele. Então a gente, observando para a vida e história de Jacó, de Israel, a gente consegue absorver algumas coisas que a gente retém e coloca em prática no dia de hoje e gera resultado, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. E é interessante que a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está orientando um povo a olhar para trás. Nessa situação, Paulo orienta a igreja a olhar para o povo que era peregrino no deserto, porque aquele povo nada mais era que uma imagem, uma figura, uma simbologia de nós para hoje. A gente pode usar os homens do passado, usar as histórias presentes no Antigo Testamento para aplicar
em nós, nas nossas vidas, no nosso tempo, nós no tempo da graça, nós no tempo da fé. Então, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, segundo Paulo, é usado como figurativo para nós hoje. Então, Paulo orienta o povo naquele momento a aprender. Por quê? Porque o povo, em virtude da desobediência, cai no deserto. Então, Paulo está orientando a igreja a ser obediente, para que o povo não viesse a padecer e cair. Mas agora a gente está olhando para o personagem específico, Jacó. A história desse homem começa em Gênesis capítulo 25, da qual nos é relatado que o seu pai, Isaac, se apaixona por uma mulher chamada Rebeca, e essa mulher estéril, e por 20 anos, Isaac ora para que essa mulher pudesse ter filhos. Ele casa com ela aos 40, e aos 60 anos, essa mulher engravida. E é interessante que a gestação dessa mulher não foi uma gestação comum, porque a Bíblia é clara em dizer para nós, Gênesis capítulo 25, verso 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha o que é interessante, verso 22. E os filhos lutavam dentro dela. E os filhos lutavam dentro dela. E ela sabia que aquilo não era comum, porque certamente ela conviveu com mulheres que foram mães, e a gestação daquelas mulheres não era como a dela. Algo diferente acontecia, e era tão diferente que levou essa mulher, Rebeca, a questionar a Deus o porquê de tudo isso. Então, segundo o questionamento que ela faz para com Deus, o Senhor responde. E os filhos lutavam dentro dela, então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse. A primeira coisa que a gente aprende: toda vez que a gente precisar de uma direção de Deus, a gente pode ir até Ele, que Ele mostra a direção. Rebeca não sabia o porquê daquilo, de como acontecia, de porquê acontecer. Então ela, com indagação dentro de si, ela se volta para Deus e busca de Deus uma resposta. E toda vez que a gente pede de Deus uma resposta, Ele não se cala. Então Ele responde: 2 nações existem no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Verso 24: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Aquela mulher que era estéril, agora se tornaria mãe de gêmeos, só que gêmeos totalmente diferentes. Um era coberto de pelos, tinha muito cabelo, e o outro era liso. E a diferença entre eles também veio se destacar com o passar do tempo, porque um gostava do campo e da caça, outro gostava da tenda e era pacato, ficava muito em casa. Só que a gente está focado nesse personagem específico, Jacó, porque eu creio que quase toda a igreja sabe o significado desse nome. Por quê? Porque muitas pessoas, em pregações, em mensagens, entregam um significado. Só que muitas vezes, a gente, por ouvir demais, a gente não se aprofunda para realmente saber qual a verdade. Porque muita gente diz que Jacó, o significado do nome dele era usurpador, enganador. Só que olha o que a Bíblia vai dizer para a gente. Verso 25: e saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso, chamaram o seu nome Esaú. Então, peraí. O nome que foi dado para aquela primeira criança foi dada pela circunstância na qual ele nascera.
em virtude dele ter muito cabelo no seu corpo, e ele ser diferente de todos os outros, o pai coloca um nome naquela criança, em virtude da fisionomia dele. Então, o nome Esaú vem em virtude da fisionomia dele de ter muito pelo, é o que a Bíblia diz. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Olha o verso 26, que interessante. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. Então, o verdadeiro significado de Jacó não é suplantador ou enganador. O significado do nome Jacó é aquele que agarra. E saiu o segundo, agarrado ao calcanhar do seu irmão, por isso se deu o nome Jacó. Então Jacó significa aquele que agarra. Entenda. A Bíblia vai dizer que dentro do ventre de Rebeca havia uma luta. Havia uma luta entre esses dois filhos. E Esaú nasce primeiro, só que Jacó vem agarrado ao calcanhar dele, vem preso ao calcanhar dele. E a gente não vai passear por toda a Bíblia em si, mas a gente vai tratar de alguns versos específicos. Por exemplo, e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Verso 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. A figura do pai sempre foi a figura predominante na cultura do Antigo Testamento. Então, quando a Bíblia vai dizer para nós que Esaú era amado por Isaque, Esaú é colocado num lugar de predominância, porque o pai era a figura máxima. O pai é a figura máxima da família. Não que Isaque não amava Jacó, só que as características de Esaú fizeram com que o pai se apegasse a ele. Os gostos do pai estavam em Esaú. Só que Rebeca amava Jacó. Rebeca amava o jeito de Jacó. Gêmeos, diferentes na fisionomia e diferentes também nas práticas diárias, o que gerou também diferença de amor entre os pais. O capítulo 27 vai revelar para nós algo interessante. Muita gente acha que a bênção da primogenitura, que a primogenitura é o princípio básico para a bênção patriarcal. Só que, entenda, não era porque Esaú era primogênito que Esaú deveria receber a bênção patriarcal. Em determinado momento da vida de Isaque, em que ele já se vê nos fins de sua vida, ele chama Esaú e fala: filho, estou conjecturando para você entender, faz uma caça, prepara, me dê para comer, que hoje eu te abençoo. Por que a bênção patriarcal, a bênção hereditária viria sobre Esaú? Porque a gente leu que Isaque amava Esaú. Não era porque ele era simplesmente o primogênito, porque a bênção da primogenitura nada mais é que uma bênção física, que concede ao filho 50% da herança do pai, o dobro do seu irmão mais novo. Então Esaú tinha consigo a bênção da primogenitura, que concederia a ele o dobro do que Jacó iria ter. Só que a gente conhece a história que Esaú vende a primogenitura por um prato de lentilhas,
Só que a bênção patriarcal era algo diferente. O amado do pai recebia essa bênção. Por exemplo, Davi teve diversos filhos, só que a bênção foi sobre Salomão, e ele não foi o primogênito. E várias outras situações acontecem assim na Bíblia. O amado do pai, José, não era o primogênito, só que ele era o amado do pai. Entenda, Esaú era amado do pai. Então, o pai determina derramar sobre ele a bênção patriarcal. E a gente sabe que Rebeca ouve aquilo, e porque ela amava Jacó, ela elabora um plano para que Jacó recebesse a bênção patriarcal. Ela veste em Jacó a roupa de Esaú, pega a pele de animal, cobre as partes do corpo de Jacó, e a gente sabe que Isaac, já não enxergando muito bem, em virtude de tudo que acontecia, o cheiro, o tato, ele abençoa a Jacó com a bênção patriarcal. E é interessante que é nessa situação que a gente começa a entender o porquê de muita gente chamar Jacó de enganador e usurpador. Olha Jacó dizendo para Rebeca, enquanto ela arquitetava o plano para ele receber a bênção patriarcal, verso 12 do capítulo 27. Porventura me apalparás o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Só que a gente já entendeu que o nome Jacó significa aquele que agarra. Então Jacó reconhecia que a atitude que ele iria ter acarretaria sobre ele maldição, porque ele iria se passar por alguém que ele não era. E se o pai discernisse, tudo iria por água abaixo. E a gente conhece a história que Jacó acaba sendo abençoado por Isaac. E depois disso Esaú volta da caça com tudo preparado, e o pai fala que já comeu. E Esaú, irado com a atitude do seu irmão, Esaú fala algo interessante no verso 36 do capítulo 27. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E esse versículo mostra para a gente 2 coisas. Primeiro, que primogenitura e bênção são 2 coisas diferentes. Não era porque Esaú era primogênito que ele tinha que receber a bênção, não. E a outra coisa, que muita gente carrega fardos que são colocados pelos outros. O nome Jacó significa aquele que agarra. Mas quando Esaú, em vista da atitude do irmão, começa a dizer que ele era o enganador, a partir daquele dia, Jacó era conhecido de outra forma. Porque pensa, eles estavam num contexto familiar, e em virtude da ira do irmão, a mãe Rebeca ordena que Jacó fuja para a casa do seu tio. Então Jacó sai do contexto família e Esaú permanece ali. Então toda aquela família agora sabia do acontecido, e o único que tinha voz era Esaú. Por quê? Porque só ele estava presente. Então para toda aquela família, Jacó agora era o enganador. Tem muita gente que carrega fardos colocados pelos outros. Tem muita gente que recebe títulos de outras pessoas e carregam esse título para a vida toda. Tem muita gente que tinha um significado de vida no princípio, só que no decorrer da caminhada, as pessoas, as circunstâncias mudaram todo o sentido da vida dela. Jacó era aquele que agarrava, mas a partir da ação de Esaú, em virtude da raiva que ele tinha do irmão,
A partir de Esaú, aquele que agarrava, agora era o enganador. Porque, só para você ter uma ideia, quando a gente vai cumprimentar alguém, a gente pega pela mão. Só que Jacó nasce agarrado ao pé. Então, de forma figurativa, Esaú mostra a imagem de um irmão que o derruba, que usa de maledicência para conquistar as coisas. E até por nós e por muitos da igreja até hoje, Jacó foi um enganador. Jacó foi um suplantador. E a gente conhece a história desse homem. Ele vai viver na casa de Labão, trabalha 7 anos em prol de Raquel, ganha Lia, trabalha mais 7 anos para ganhar a mulher que tanto amava. Depois ele passa a ser servo de Labão, e ali ele começa a se enriquecer, em virtude da sabedoria que Deus dava para ele. Pensa comigo, a gente sabe que Deus é justo, que Deus é santo. Se realmente Jacó fosse um suplantador, se realmente ele fosse alguém errado, Deus nunca ia revelar para ele em sonhos que Labão tentava roubar a ele. Se realmente Jacó fosse alguém qualquer, Deus nunca apareceria para ele em sonho, dizendo para ele: eis que de ti eu levantarei uma grande nação. Tem muita gente que à vista das pessoas é alguém, só que à vista de Deus é outra totalmente diferente. O problema é que Jacó, diante da sociedade, a vista da humanidade era mais forte que a vista de Deus para com ele. O título que as pessoas davam para ele, de enganador e suplantador, era mais forte que o propósito específico que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Então Jacó vive muito tempo servindo a Labão. Tem filhos, mulheres, bens. E algo acontece em Gênesis capítulo 32. Deus ordena Jacó voltar para o lugar onde ele tinha encontrado com ele a primeira vez. Porque Jacó tinha dito: se o Senhor me guardar, me der pão para comer e roupa para que me vista, e me trouxer para a casa do meu pai em segurança, o Senhor será o meu Deus. Então peraí, Deus deu pão, Deus deu roupa, só que voltar para a casa do pai foi promessa dele. Então Deus fala: ó, pode voltar para onde você tinha que estar. Então Jacó volta. Só que antes de estar onde Deus queria que ele estivesse, acontece algo interessante. Jacó sabe que seu irmão Esaú tinha ficado irado com ele. Seu irmão Esaú tinha ficado amargurado com ele. Então ele começa a mandar presentes na frente dele para que encontrasse Esaú, e através dos presentes a ira do irmão fosse aplacada. Através do presente o irmão o perdoasse. Gênesis 32, 22. Jacó agora está em Manaim, o acampamento de Deus, onde ele vê anjos, um exército de anjos do Senhor. E próximo a Manaim tinha um pequeno ribeiro que a gente chama de Val de Jaboque. Para chegar a Esaú era necessário, para chegar à terra do pai era necessário passar por esse rio. Então Jacó fez algumas coisas. Levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só.
Jacó já tinha atravessado para o outro lado do ribeiro todos os bens, todas as pessoas que ele tinha adquirido quando ele sai da casa de seu pai. E agora ele está retornando para a casa do pai. Ele passa tudo que ele tinha, só que ele ficou só. E o verso 24 continua: e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. É interessante que a gente lê o Gênesis 25, que quando Rebeca estava grávida, aconteceu alguma coisa dentro do ventre dela. Os dois filhos, Gênesis 32, e apareceu um homem e lutava Jacó com aquele homem. Mesmas circunstâncias, personagens diferentes. No nascimento, Jacó luta com o irmão. E agora, Jacó está lutando com o próprio anjo do Senhor. A primeira luta marca a vida dele, porque ele sai agarrado ao calcanhar do irmão. Então aquela luta mostra para ele, para o pai dele, um significado. Só que agora o pai não vê, a mãe não vê, a família não vê, ninguém vê. Era uma luta particular. Era uma luta em que ninguém saberia o que acontecera, quem vencera. Era algo particular. Então Jacó começa a lutar com o anjo do Senhor naquele momento. Jacó começa a pelejar com o anjo do Senhor naquele momento. Existem tratamentos que são específicos. Existem tratamentos que são na solitude. Só você e Deus. Porque as pessoas podiam conhecê-lo como usurpador. Só que o que Deus queria, na verdade, é que o próprio Jacó entendesse o propósito da vida dele. Pouco importa do que as pessoas pensam de você. O que Deus quer é que você entenda o verdadeiro propósito da sua vida. Se as pessoas estão dizendo que você é um usurpador, um suplantador, pouco importa. O que você tem que saber é quem você é de verdade. Então Jacó carregava aquele fardo consigo. De tantas pessoas o verem como suplantador, ele começa a carregar aquilo consigo por toda a vida. Só que ele não ia voltar para o lugar em que ele prometera a Deus que ele estivera da maneira que ele saíra. Deus não ia permitir ele passar para o outro lado sem mudar a mentalidade dele. O significado da vida dele se deu numa luta. Então Deus ia reafirmar esse significado da mesma forma, lutando. E vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Ei, Jacó significa aquele que o anjo queria subir. Só que Jacó é um homem de luta. A vida dele, o significado da vida dele
É um significado de luta. Não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó. Você não vai ser mais aquele que agarra, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Espera. A gente acabou de ler que estava Jacó e o anjo, e mais ninguém. Só que o anjo vira para ele e fala com ele assim: ó, você lutou com Deus e com os ainda que Deus te dê um significado novo, Ele nunca vai te deixar permitir esquecer o significado passado que Ele um dia te deu. Ainda que Ele mude sua direção amanhã, o seu passado, o seu propósito passado nunca será apagado. Você pode estar até lutando por uma causa hoje, mas Deus conhece as suas lutas passadas. Eu sei que você, estou conjecturando, o anjo dizendo para ele: eu sei que você não lutou só comigo, você também lutou com homens, você também pelejou com homens. Você pelejou com Deus e com os homens. E o verso 28 termina: e prevaleceste. Ei, ainda que a sua vida tenha muitas lutas, o final sempre vai ser: e prevaleceste. E prevaleceste. Se aparecer alguma luta no seu caminho, não se preocupe, você vai prevalecer. Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora, ele não era mais aquele que agarra, ele agora era o príncipe, aquele que lutou e venceu. Talvez, à primeira instância, a batalha pode até ter parecido ser perdida, porque Esaú sai primeiro e ele depois. Esaú tinha por direito a primogenitura. Pode até parecer, de primeira instância, que a batalha foi perdida. Só que ao final, quem prevalecerá é você. Só que eu expliquei um pouco da vida de Jacó, não para falar de Jacó, mas para falar do que veio acontecer alguns anos depois. Porque Jacó teve 12 filhos homens e uma mulher. Agora a gente vai entender o que aconteceu no capítulo 35 que a gente leu. Jacó tem 12 filhos homens e uma mulher. É interessante que Jacó teve 4 mulheres: Lia ou Leia, Zilpa, uma das concubinas, Bila, uma das concubinas, mas a amada de Jacó era Raquel. E Raquel gerou para Jacó 2 filhos: José, o que fora governador do Egito. Só que antes de Raquel morrer, ela deixa um filho. Só que entenda, esse menino, esse segundo menino que Raquel vai dar para Jacó, foi gerado, começa a ser gerado antes do Val de Jaboque. Antes do capítulo 32, esse menino já vinha sendo gerado. Quando chega no capítulo 35, esse menino nasce. E é interessante que Raquel está em trabalho de parto, e a parteira que a ajudava fala para ela assim: ei, fica tranquila,
Tá difícil, eu sei, mas você vai ter força para gerar esse menino. Então o que acontece é que realmente Raquel consegue gerar essa criança. E no último suspiro da vida dela, Raquel fala que aquele menino se chamaria Benoni. A última ação da vida de Raquel foi dar o nome para aquela criança. Entenda uma coisa: todo nome bíblico tem importância. Se você aprender um pouco da cultura hebraico-judaica do Antigo Testamento, você vai entender que o nome é dado segundo a característica e a essência que aquela criança teria. Para você ter uma ideia mental, a gente sabe que a vida vem de Deus e que o corpo é nada mais, nada menos que um receptáculo do Espírito, porque nós somos Espírito. O nosso Espírito tem uma alma que habita num corpo. Então o corpo nada mais é que um receptáculo. A própria Bíblia vai dizer que o homem do pó vem e para o pó volta, e o Espírito volta para Deus. Então, para você entender o que é um nome, cria uma imagem mental de Deus aos céus e um corpo sendo gerado na terra. E entre a vida de Deus descer para dar fôlego para esse corpo na terra, existe um tubo, uma imagem, só para você entender o que é o significado do nome. Existe um tubo, e esse tubo nada mais é que o nome da pessoa. Por exemplo, no livro de Ruth, existe uma mulher chamada Noemi, que o nome significa formosa, bela, agraciada. Então, quando o pai dava um nome para a criança, ele liberava uma palavra profética, que segundo a vida de Deus descesse, passaria por aquele tubo, que é o nome da criança, que é a palavra profética, e entraria dentro dela. E a partir dali, a criança viveria a palavra profética do pai. Então, quando Raquel fala que aquele menino vai se chamar Benoni, Raquel estava liberando uma palavra sobre ele. Benoni significa filho da dor, porque ela teve uma real dificuldade para gerar aquela criança. Foram grandes as dores que ela teve para gerar aquela criança. Então, em virtude da circunstância que ela vive, ela libera uma palavra sobre aquela criança. Esse menino se chamará Benoni, filho da dor. Só que Jacó, agora Israel, fez algo diferente. Verso 18, capítulo 35. Mas seu pai chamou-lhe Benjamim. De todos os filhos de Jacó, a gente sabe que o mais conhecido é José. Só que dos 12 filhos homens que Jacó teve, só um entre eles teve uma peculiaridade. Todos os 11 nasceram do Jacó suplantador, do Jacó sem vergonha, do Jacó ladrão. Só que esse Benoni que nascera, não nascera de Jacó, nascera de Israel. Então, peraí, o Val de Jaboque nada mais é que uma linha que separa os dois tempos de vida de Jacó. Então, quando Jacó passa o Val de Jaboque, agora ele já é Israel, ele está vivendo um novo tempo sobre a vida dele, ele está vivendo uma nova história sobre a vida dele, porque ele agora está vivendo a obediência, porque ele disse para Deus: eu vou voltar para a terra do meu pai se o Senhor cuidar de mim. Então agora ele está onde ele deveria estar. Antigamente ele estava fora do propósito.
Antigamente ele tinha uma vida, até o dia em que ele luta com Deus e prevalece, e Deus muda o nome dele. Então a partir dali é uma nova história. Agora entenda, Jacó teve 12 filhos. Quando esse último menino nasce e a mãe coloca-lhe o nome de Benoni, filho da dor, o pai fica contrariado. Por quê? Porque Jacó agora era alguém que entendia o propósito que ele vivia. Jacó agora era alguém que entendia o significado que Deus tinha dado para ele. Jacó agora não era qualquer um. Ele sabia que ele era um príncipe de Deus. Ele sabia que uma palavra profética liberada sobre alguém tem a capacidade de mudar a vida da pessoa. Então, quando ele ouve Raquel, a amada, dizer que esse menino vai se chamar filho da dor, dá para a gente criar uma imagem mental desse Jacó se levantando e dizendo: não, ele não vai chamar Benoni, ele vai se chamar Benjamim. Mas por que Benjamim? Porque ele é filho do meu outro lado. A palavra Benjamim significa isso, filho do outro lado. Sabe o que Jacó está dizendo? Israel está dizendo? Sobre 11 pode ter caído a maldição do meu erro, só que sobre esse aqui vai ser diferente. Sobre 11 pode ter caído o meu erro, só que sobre essa criança não vai ser, porque ele é filho da minha nova história. Sabe quantas vezes a palavra Benoni aparece na Bíblia? Uma vez. Sabe por que é só uma vez? Porque quem entende o valor das coisas espirituais muda a situação das coisas. Se Jacó permite que aquele menino se chamasse Benoni, aquele menino ia ter uma vida em derrota, em perda. Só que quando Jacó fala: esse aqui não, esse aqui é filho da minha nova história, esse aqui não é filho do suplantador, esse aqui é filho do príncipe, esse aqui não é filho do meu erro, esse aqui é filho da mudança de Deus na minha vida. Só 2 pessoas entenderam, agora eu vou explicar. Eu falei um pouco sobre Jacó só para falar sobre essa criança. Tem muita gente vivendo situação na vida que não deveria estar vivendo. Tem muita gente vivendo uma vida de dor, sendo que já passou para o outro lado. Já está numa nova dimensão de vida. Só que as dores permanecem por quê? Porque ela permite. Sabe o que Jacó aprendeu com aquela atitude da mãe dele, de fazer com que ele vestisse a roupa de Esaú? Ele aprendeu que a bênção predominante é da autoridade máxima, e a autoridade máxima é o pai. Rebeca até podia amar Jacó, só que ela não tinha a autoridade para abençoar ele. Então ela tem que armar um plano para que ele vá diante de quem pode abençoar ele. Raquel podia ser até amada, só que a autoridade máxima era dele. Então Raquel libera uma sentença sobre o menino: esse vai viver no meio da dor, esse vai viver no meio da tristeza, esse vai viver no meio da derrota. Só que quem tinha autoridade de verdade se levanta e fala: não, esse é filho da nova história, esse é filho da bênção, esse é filho da honra, esse é filho da alegria. Deus me deu a oportunidade de vir aqui nessa noite para te dizer que o tempo de Benoni já passou. Agora chegou o tempo de Benjamim na sua vida, porque você já mudou de rumo, você já mudou a história, e tem coisa que não cabe mais na sua vida. Você vive no tempo de Benoni se você quiser. Agora, se você entender que eu já lutei com Deus e eu já sou príncipe de Deus, agora é um novo tempo sobre a minha vida, e tudo que for gerado por mim vai ser abençoado. Benoni não, esse menino vai chamar Benjamim, porque ele é filho do meu outro lado.
labaxere canta labassora rabatara badarabas. Hira canta labassora rabas. Este é filho do meu outro lado. José sonhava como pai. O pai põe a cabeça na pedra e vê uma escada que vinha do céu à terra e anjos descendo e subindo. José dormia e via feixes, sonhos, como pai. Só que sobre Benjamim, Jacó vê a história dele. Porque, primeiramente, ele recebe o título de Jacó. Então Deus vem e muda e passa a chamar ele de Israel. Benjamim, primeiramente, recebe o nome de Benoni. Só que o príncipe vem e muda. Eu estou te dizendo que o príncipe da nossa vida já mudou nossa história de Benoni para Benjamim. Eu estou dizendo que o príncipe que prevaleceu já falou: não vai ser Benoni, vai ser Benjamim. Aí Jacó está para morrer, Israel está para morrer. Aí ele reúne os 12. Gênesis capítulo 49. Aí o verso 27, para alguns foram muitos versículos. Eu falo dentro da nossa medida bíblica. Só que para Benjamim, ele falou assim: Benjamim vai ser lobo que despedaça. De manhã ele pega a presa, de tarde ele reparte o despojo. Agora eu vou explicar para você entender. A vida de Benjamim pode até não ser fácil. A vida de Benjamim pode até ser uma vida de luta. Só que o pai falou: de manhã você pega a presa, de tarde você reparte o despojo. Vou explicar. A sua vida de Benjamim pode até não ser fácil. A luta pode até aparecer de manhã, só que você vence ela e de tarde você está alegre. Benjamim vai ser lobo que despedaça. O adversário vai até aparecer no caminho, só que ele vai vencer e de tarde ele vai se alegrar. De tarde ele vai repartir a bênção. De tarde ele vai repartir o despojo. Eu estou te dizendo, e Deus me deu a oportunidade de vir aqui nessa quarta-feira para te dizer que o tempo de Benjamim chegou. Não é fácil, a luta vai ter, só que também pode ter certeza que você vai lutar e vai prevalecer. Fique sobre seus pés. Você vive o tempo de Benoni se você quiser. Porque o príncipe disse: não, ele vai ser Benjamim. Ele vai ser lobo que despedaça. Ele vai pegar a presa de manhã e de tarde ele vai repartir o despojo. A palavra de Deus para a sua vida é que nesse novo lado, que lado é esse? O lado da nova criatura, da graça de Deus, da cruz. O Benjamim não prevalece sobre a nossa vida, porque o príncipe já disse que o Benoni já morreu. O menino tinha acabado de nascer. Só que o pai, o príncipe, falou: não, esse aqui não, esse aqui é filho da nova história. Nessa quarta-feira, o Senhor te proporciona, o Senhor te abre as portas e diz para você que agora chegou o tempo de viver as bênçãos do novo lado.
Pouco importa qual era o seu passado. Alcoólatra, viciado, idólatra, pouco importa. No nosso novo lado, as dores do passado nunca vão afetar o nosso presente e o nosso futuro. Porque Benjamim pega a presa de manhã e despedaça o despojo de tarde. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, a gente libera, Senhor, segundo a Tua direção. A gente, meu Pai, como um príncipe, porque foi Jacó que tomou a posição, Jacó que entendeu o propósito, Jacó que entendeu o projeto e falou que essa maldição não pega mais na minha casa, essa maldição não entra mais na minha família. A minha família não vive mais segundo as dores do meu passado. Esse menino, a partir de agora, ele vive num tempo de bênção. Ele vive na minha nova história. Ele vive no meu novo tempo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um novo tempo sobre a sua família. Eu declaro um novo tempo sobre a sua casa. Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida financeira. Eu declaro um novo tempo sobre o seu ministério. Você permite Benoni se você quiser. Benoni até apareceu, mas Jacó barrou ele ali, e nunca mais esse nome apareceu na Bíblia. Por quê? Porque a dor não faz parte do meu novo lado. Por quê? Porque a gente luta e prevalece. A gente luta e prevalece. Porque Benjamim é lobo que despedaça. Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja despedaçada, meu Deus e Pai, toda essa guerra, toda essa luta, Pai, todo esse problema que tem se levantado, meu Pai, contra a vida dessa pessoa. Meu Pai, agora é tempo de repartir o despojo. Agora é tempo, meu Deus e Pai, de repartir a honra. Agora é tempo, Pai, de repartir a alegria. Relabata, canta, chorerebetara, mataramas, xerepetara, mataramassou. Você que chegou aqui enfermo, você chegou aqui doente, pode pôr a mão sobre essa enfermidade, pode pôr a mão sobre essa dor e dizer para ela: ei, eu estou no novo lado, eu estou no novo lado. Benoni não tem parte na minha vida, a dor não tem parte na minha vida. Sobre esse problema que parece não ter solução, o tempo já acabou. O tempo já acabou. O tempo já acabou. Repete comigo: sobre a minha vida, o tempo de Benoni já passou. Agora eu faço parte do tempo de Benjamim. E Benjamim é lobo que despedaça. Benjamim é filho que prevalece. E essa bênção é sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós cremos, nós adoramos, nós exaltamos sobre a nossa vida. Pai, exaltamos o nome do Senhor sobre a nossa vida. Porque, meu Pai, somos filhos do novo lado. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. E nunca permita que as palavras das pessoas travem a sua vida. Porque você é Benjamim, lobo que despedaça. Deus do impossível, vamos aplaudir o Senhor. Desistiu de mim. Aplauda Ele. Sua Diga destra aleluia. me Diga, sustenta santo é o e me Senhor. faz Diga, prevalecer. eu estou vivendo um novo Deus tempo. do impossível, Eu estou vivendo uma nova história. não desistiu Aleluia. de mim. Tua Tua destra me Deus, tu és sustenta, maravilhoso. me faz Tu és bendito, prevalecer. Deus do impossível. Vamos nos assentar no nosso lugar, em nome de Jesus. Erga sua mão assim aos céus. Diga: eu tomo posse agora. Fecha o seu punho aí. Eu tomo posse desta palavra para a minha vida,
em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem essa palavra, diga amém. Diga graças a Deus. Amados irmãos, eu quero lembrar que está se aproximando, agora na ceia do próximo mês, nós vamos iniciar os 40 dias de milagres. Faz assim comigo, 40 dias de milagre. Você pode mostrar para o seu irmão, olha, 40 dias de milagre. Amém? E eu quero convocar você a se preparar espiritualmente. Nós já estamos orando, já estamos jejuando para que o mover de Deus seja extraordinário em nome de Jesus. 40 dias de milagre. Quero lembrar aos irmãos que nós vamos ter agora, no próximo domingo, a ceia do Senhor. Todo crente, quem é salvo não perde a Santa Ceia. Todo cristão